Pessoal, hoje nós vamos falar do lema de Ogden generalizado ou lema de Bader e Moura. Arnaldo Moura, professor da Unicamp. Esse assunto não faz parte da matéria, mas é importante porque nós temos chance de exercitar o lema de Ogden e também vocês têm uma ferramenta para atacar assuntos difíceis. Então vamos lá. Bom, relembrando o que é o lema de Ogden, ele consiste em nada mais nada menos que diz que se uma linguagem é uma linguagem livre de contexto, então existe um valor de n para qual todo string pertence à linguagem com mais do que n posições marcadas pode ser dividido em 5 partes, tais que as 3 partes do meio têm no máximo n posições marcadas, a segunda e a quarta juntas têm no mínimo uma posição marcada, e esse string aqui, para todo valor de k, pertence à linguagem. U v elevado a k, x elevado a y elevado a k, z. Então, todo valor de k pertence à linguagem. Muito bem. Relembrando isso, vamos dar uma olhada em uma linguagem particular. Essa linguagem aqui. L1, ele é o conjunto dos strings pertence a sigma estrela, tal que se z é da forma A, B, Q vezes, então é Q é primo. L1, porque a gente tem que lembrar que se o antecedente é falso, então a implicação é verdadeira. Então, quem não está em L1? Quem não está em L1 seria o L1 barra. Quem não está em L1 seria o L1 barra, algo assim, ó. L1 barra é todo mundo que não está aí. Quem que não está aí? Quem não está aí é o A sozinho, se a gente supor que, no caso, a gente tem AB elevado a zero, é o AB elevado a 1, porque 1 não é primo, e a partir daí os compostos, né? A, B4, AB6, e assim vai. Significa uma coisa importante, significa que todo mundo que não está nesse formato está em L1, né? L1 tem, além de coisas óbvias, do tipo AB2, porque é primo, pode ter, sei lá, 2Bs sozinhos, porque não tem 2As sozinhos, qualquer coisa que não esteja naquele formato, está nessa linguagem aqui. Bom, isso que eu queria que vocês entendessem. Então vamos lá, vamos continuar então. O que a gente pode afirmar sobre essa linguagem aí? Se a gente for aplicar o lema de Ogden, o jogador que escolhe o N, e o Q vai escolher. Se ele escolher um ômega que não seja da forma AB estrela, é fácil ver que não tem como gerar sempre gente da forma que está na linguagem. Né? Então, o ETA é estratégia vencedora. A melhor coisa que o Q pode fazer é escolher alguém da forma AB, P, P'. O problema é que ninguém impede. Se o jogador quer gerar pessoas que estão na linguagem, ninguém pede que o E escolha o A no V. Por exemplo, se eu escolher um string dessa forma e botei os marcadores de qualquer forma, posso não marcar o A, não tem problema, botei os marcadores todos no B. Mas o jogador V pode escolher, o jogador Ré pode escolher o V, sendo A, B, 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 até que aparece a primeira marca. Né? Então, obviamente que isso aqui vai estar na linguagem para qualquer valor de K. Por quê? Se K igual a 1, dá o próprio string que eu queria. Se K igual a 0, não vai ter A. Então não pertence à linguagem. Se K igual a 2 ou mais, vai ter mais de um A, também vai estar na linguagem. Porque se não é dessa forma, está na linguagem. Então, para todo valor de K, isso vai estar na linguagem. Então, o jogador real, ao escolher esse V aqui, ele ganhou. O E tem estratégia vencedora, então vale o lema de Ogden. Então, nada posso afirmar se essa linguagem aqui ela é ou não livre de contexto. Tem cara que não é, né? E para isso a gente quer criar o lema de Ogden generalizado, que é eu ter alguma forma de impedir que o jogador escolha o A. Então, como é que vai funcionar isso? A ideia é o seguinte, se é a mesma história, né? Eu estou supondo que ela é regular, e então tem que existir uma linguagem livre de contexto. Na forma normal uma gramática livre de contexto, na forma normal de Schoen,
que gere ela, e eu estou chamando de K de novo, o número de não terminais dessa gramática. Só que agora eu vou fazer dois tipos de marcação no meu string. Eu vou fazer uma marcação de posições que não podem ser escolhidas, eu vou fazer dessas posições que não podem estar, né, nem no V nem no Y. E eu vou escolher outras marcações que podem estar no V e Y, com essa condição aqui. O número de marcações dos que podem estar é, no mínimo, esse número aqui, 2 elevado a k mais 1 vezes a mais 1. A gente vai ver por quê. Né? Como que a gente vai ver para que serve esse número? Então, se eu quiser escolher uma posição, eu tenho que escolher, e se eu chamar isso aqui de uma constante n, né, vai ser esse m, o número de marcações que eu vou ter que fazer é n ao quadrado. Se eu quiser escolher duas posições, vai ter que ser n ao cubo. Então isso cresce muito rápido. Só o número de posições que eu quero escolher. Vamos dar uma olhada na árvore de derivação do string ômega. Bom, a mesma história aqui. Eu começo daqui, dividindo sempre por 2 a quantidade de marcações, das marcações positivas, tá? As marcações que tem essa quantidade aqui. Como eu tenho essa quantidade, se eu for dividindo por 2, dividido por 2, dividido por 2, até chegar na folha, eu vou ter no mínimo k mais 1 vezes e mais 1 nós de escolha, né? Aqueles nós que não tem zero de um lado. Se eu tenho cada mais 1 mais 1 nós de escolha, fica igual a demonstração do lema de Ogden, só que eu posso dividir o caminho entre n0 e j em e mais 1 pedaços de tamanho k mais 1. Ou seja, em cada um dos e mais 1 pedaços, primeiro pedacinho aqui, um segundo mais embaixo, terceiro mais embaixo, assim vai. Cada um dos e mais 1 pedaços, eu tenho a condição de fazer um bombeamento nesse pedaço, né? Porque eu tenho a repetição de algum não terminal. Só que eu tenho e mais um pedaço, só tenho posições excluídas. Então, em algum desses pedaços aí, eu tenho um desses pedaços não tem posição excluída. Então, o bombeamento que eu fizer não vai nem incluir nem no V nem no Y uma posição excluída. Isso demonstra o teorema. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O lema de Ogden generalizado fica isso aqui. Existe um N para o qual todo o W da linguagem, com exclusões e com marcações na quantidade maior que N elevado a mais 1, esse N que existe é nada mais nada menos que porque se existe uma gramática livre de contexto, a forma normal de Chomsky que gera a linguagem, né? Essa linguagem livre de contexto. E aí eu pego esse N aqui como sendo 2 elevado a k mais 1, onde k é o número de não terminais dessa gramática. Né? Então tá. Então se existe um N, que é esse valor aí que eu falei, que se eu pegar um string na linguagem com exclusões e com a quantidade de marcações maior que N elevado a mais 1, então ele pode ser dividido em 5 partes que satisfaz agora 4 a uma condição a mais. Ó. O VXY, assim como no lema de Ogden, tem no máximo N marcações, o VY tem no mínimo 1 marcações, e o V e o Y não têm posições proibidas. Isso é a mágica. Por quê? Porque agora eu posso aplicar aquela minha linguagem. Ó, o jogador escolhe N. Agora o jogador Q vai escolher A, B elevado a P com a posição de A excluída. Né? E obviamente, eu vou ter que ter no mínimo N elevado ao quadrado marcas. Então, isso aqui posso pegar o menor primo maior que N ao quadrado, não tem problema. E aqui, como o A está excluído, o jogador vai ter que quebrar isso aqui, e não pode colocar o A no Y. Ele vai ter que escolher essa divisão sem colocar o A no V, não só no Y, desculpe, nem no V, nem no Y. Né? Aqui está faltando colocar o V. Bom, então tá aí, VY. Você colocava o A em VY. Então, o jogador que pode escolher, exatamente como a gente fez lá no caso do A elevado a P, P', essa linguagem fica agora igual. A mesma coisa, eu escolho K com sendo P mais 1, isso aqui vai obter alguém com a quantidade de Bs compostos e, portanto, o que possui estratégia vencedora. Não vale o lema de Ogden generalizado, portanto, L1 não é linguagem livre de contexto. Ok, pessoal? Fica aí um exercício para vocês
Se vocês quiserem treinar, acho que a pista é mais ou menos a mesma, é tentar excluir o A. E espero que esse vídeo seja um treinamento para vocês poderem aprender a usar o lema de Ogden normal, não generalizado, e também que vocês tenham uma ferramenta aí para atacar algum problema complicado que apareça pela frente. Tá bom? Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.